E aí, galerinha do JB, tudo certinho com vocês? Como estão passando a semana? Nessa quarta-feira, a gente vai começar o nosso livro das letras. Vai ser, na verdade, o nosso bloquinho das letras. Vocês perceberam que a prof mandou duas produções de caderninho. Uma vocês já iniciaram o uso para os nossos bichinhos importantes para a natureza. O outro é o menor, de tamanho menor, que é assim, tá? Uma cadernetinha que vocês vão usar desse modo, que a prof já enviou grampeadinho para vocês, certo? O que a gente vai fazer hoje? Esse livrinho vai servir para registrar cada letrinha que a gente estudar lá da historinha do aniversário do seu alfabeto, certo? E a gente vai trabalhar ele com as iniciais dos animais para ser integrado ao nosso projeto de sustentabilidade, certo? Para que a gente possa trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, os dois temas, os dois conteúdos ao mesmo tempo. Então, vamos pegar as iniciais lá do aniversário do seu alfabeto e trazer para o nosso mundo de sustentabilidade através dos bichinhos, certo? Nós já fizemos algumas construções que fazem parte. Vocês lembram? A gente fez a abelha e a formiga de palitoche e depois nós fizemos o nosso peixe em alto relevo com aquela técnica de escamas. Então, todas essas produções vão entrar lá na nossa caixa do seu Beto e vão estar registradas nesse bloquinho das letras. Então, para começar, a gente vai decorar a capa. Nós vamos escrever Livro das Letras, certo? E a prof vai deixar um modelinho com a escrita e a construção das palavras nos recursos dessa atividade, certo? Depois, o desafio é o seguinte, decorar essa capa. O que a prof quer que vocês façam? Quem tem uma cor de capa escura vai pegar giz de cera, desculpa, que a prof enviou nas caixinhas de materiais de vocês, giz de cera de cor clara, branco, amarelo, azul clarinho, os mais clarinhos, e fazer um desenho para ilustrar essa capa, que signifique que lembre o nosso projeto do seu Beto. Pode ser o Beto, vocês têm o livrinho deles, a prof vai deixar o link de novo para vocês. Podem ser letras, pode ser você na sua sala de aula, então fica a cargo de vocês. E quem tem um livrinho de com a capa de cor clara, vai pegar o giz de cera escuro para fazer o mesmo, certo? Então é isso que a gente vai fazer para decorar a nossa capinha. Depois disso, nós vamos abrir e colocar os nossos dados pessoais. Lembram que nem a gente fez no no livro dos bichos? Então, a gente vai colocar o nosso nome. Cada um vai colocar o seu nome. Hoje a gente vai fazer por partes, tá? Hoje a gente vai colocar a primeira parte dos nossos dados e no outro momento que a gente usar, a gente vai colocar a segunda parte para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? A gente vai escrever hoje o nome e a turma. Nome de vocês e a turma JB. Lembrando que tudo isso tá na versão de imagem lá nos recursos para que vocês possam fazer aí a construção das palavrinhas com calma, combinado? E cada um coloca o seu nome, né? A prof colocou o nome dela porque é o bloco dela. Então, a gente vai começar registrando os bichinhos que a gente já viu e já construiu. A prof pede, quem não tiver cola bastão, não tem problema, pode usar a cola que tiver. Mas se você tiver a cola bastão, a prof quer que use a cola bastão para não umedecer o nosso livrinho, tá? Para ele não ficar muito frágil. O que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso alfabeto móvel do livro da Uno, ou recortes e revistas, e vamos achar a primeira letrinha de abelha, porque nós construímos a nossa abelha de palitoche, certo? Aquela técnica com o copo. Então, a gente vai achar a letrinha inicial da palavra abelha. Qual é essa letrinha aqui? Quem sabe me dizer qual é a primeira letrinha da palavra abelha? Então, vamos colar ela
colar ela na primeira página, certo? Depois, nós vamos pegar... A gente construiu aquele dia com a técnica do copo, a abelha e uma formiga, né? Vamos pegar a primeira letrinha da palavra formiga. Qual a primeira letrinha da palavra formiga? Ó. Tem essa boquinha. A gente pode colocar o dedinho, ó, e sentir o ventinho que ela faz. Vê? Ó, vou colocar aqui pra vocês, ó. Estão vendo como se move? Porque esse sonzinho faz com que a gente sopre um ventinho. Quem sabe qual é essa letrinha aqui que faz esse som, ó? Da palavra formiga. Vamos colar ela embaixo da letrinha A, certo? Coladinho. Após isso, o que a gente vai fazer? Para ficar que vocês pesquisem para recortar e se não acharem, pode desenhar animais e objetos que tenham a mesma inicial de abelha e de formiga. Então, vocês vão colocar, pode ser até 2 para caber direitinho na nossa folha, 2 animais ou 2 objetos, ou um animal e um objeto, que comecem com a mesma letra de abelha e com a primeira letra de formiga, certo? Se não encontrar para recortar, pode desenhar, não tem problema, tá? Tudo muito caprichado, porque faz parte do nosso projeto, do seu Beto, combinado? Depois nós vamos virar a folha e procurar uma letrinha, a primeira letra de peixe. Quem sabe qual a primeira letra de peixe? Quem sabe qual a primeira letra de peixe? Que faz esse som, ó. Essa boquinha. P. Quando a gente solta e vem um ventinho, ó. P. Todo mundo fazendo essa boquinha. Quem sabe que letrinha é essa daqui? Que tem o sonzinho de P. Então vamos encontrar essa folhinha no nosso alfabeto móvel ou no nosso material de recorte e vamos colar na próxima página, certo? E vamos procurar a primeira letrinha de coelho, que faz esse som. Quem sabe qual letrinha é essa? A letrinha inicial da palavra coelho. Quem sabe qual é essa letrinha aqui? Que é a letrinha inicial de coelho. Vamos achar essa letrinha. Vamos colar embaixo da letrinha P. E vamos fazer o mesmo que a gente fez com as outras 2 letrinhas. Vamos procurar figuras ou desenhar de 2 animais ou 2 objetos, ou um animal e um objeto, que comecem com a mesma inicial de peixe e com a mesma inicial de coelho, certo? Depois disso, está encerrado o nosso trabalho de hoje no nosso bloco do seu Beto. Nós vamos passar por uma atividade no nosso caderno de aula, certo? Vai pegar seu caderno e vai colocar a data de hoje, 29/4/2020, que a prof está deixando também lá nos recursos da atividade para vocês poderem construir os números com calma, certo? Aí, a prof vai ler algumas características retomando o nosso projeto de sustentabilidade a respeito dos anfíbios. A prof vai falar um pouquinho sobre cada um deles que a gente está dando mais ênfase, que são o sapo, a perereca e a rã, certo? Prestem atenção, porque depois na atividade vocês vão ter que colocar algumas das informações, dizer as perguntas que a prof vai fazer, ela tá dando as informações agora durante essa fala, entendido? Então assim, primeiro a gente vai falar sobre os sapos.
Eles apresentam a pele seca e áspera. São capazes de dar pequenos pulos. E os adultos são encontrados em ambientes com mais terra, com pouca água. Eles possuem tamanho médio Esse é o sapo, as características dos sapos, tá? O que a gente mais conhece é o sapo cururu, que a prof vai deixar uma imagem dele lá nos recursos para vocês. Então, agora eu vou falar sobre as rãs. Elas têm muitos tipos de famílias diferentes, tá? Elas são animais de tamanho médio a grande. Elas são medianas para grande. Em sua maioria, grande. São capazes de darem pulos longos que atingem mais de 1 metro. E elas gostam de viver próximas a lagos e lagoas, certo? A pele dela é fina e lisa e as suas patas de trás são longas, certo? E agora, por último, vamos falar sobre as pererecas. Elas, assim como as rãs, têm muitas famílias, tem muitos tipos diferentes. O prof vai deixar várias imagens para vocês verem como são bichinhos de cores lindas e diferentes, certo? Quando as pererecas são comparadas com os sapos e as rãs, elas são muito pequenas. A sua pele é lisa, certo? E os dedos das pererecas possuem ventosas e são separadinhos. Por quê? Porque elas podem subir pelas paredes, que é muito importante porque elas têm um hábito arborícola. Significa que elas gostam de subir em árvores, de viver em árvores, certo? Agora vocês já sabem as diferenças entre esses 3 tipos de anfíbios, então eu vou fazer perguntas para vocês e com a ajuda do pai, da mãe, de algum familiar, vocês podem anotar as respostas ou vocês podem responder através de desenho. Assim que eu terminar de fazer as perguntas, eu explico como vocês podem responder através de desenho, certo? Então, eu quero saber, em primeiro lugar, qual é o maior anfíbio? O sapo, a perereca ou a rã, certo? Depois, eu quero saber onde cada um deles vive, certo? Tudo isso eu falei quando eu dei as informações sobre os bichinhos. Então, como que vocês podem responder essas perguntas? Ou vocês podem pedir ajuda da família para escrever apenas as respostas, ou vocês podem desenhar. Por exemplo, se eu estivesse falando de, vamos pensar, um outro bichinho, estivesse falando de aranhas, tá? Tem uma aranha que vive na água, uma aranha, tô inventando, tá? Pra vocês entenderem. Uma aranha que vive na água, uma aranha que vive na terra e outra que vive nas árvores. E uma é pequena, outra é média, outra é grande. Eu iria fazer o desenho assim. Escrever a primeira inicial, no caso vocês vão escolher a inicial de sapo ou de perereca ou de rã e fazer o desenho. Como que a gente vai fazer esse desenho? Uma vai ser pequena, outra vai ser média, outra vai ser grande. Vocês têm que primeiro de tudo encontrar qual é a pequena, a média e a grande, para colocar embaixo da letra inicial. Significa que vocês vão desenhar um pequeno, um médio e um grande. Depois,
vocês vão desenhar onde eles vivem, na volta ou junto com aquele animal, entenderam? A prof vai deixar o modelinho dessa atividade lá nos recursos, que é para vocês poderem observar e entender melhor o que a prof está falando, como eu faria lá na escola com vocês, que eu colocaria no quadro. Então aqui pra gente fica melhor eu fazer o modelo e enviar por foto, como eu fiz das outras vezes, certo? Mas vocês entenderam, vamos colocar a inicial de cada um deles. Aí vamos diferenciar em primeiro lugar por tamanho. Se vocês acham que a rã é a maior, vocês vão desenhar a rã maior que o sapo e que a perereca. E assim por diante. Depois vocês vão desenhar em volta desse bichinho o ambiente que cada um deles vive, ou perto de um lago, ou num ambiente mais terroso, ou numa árvore. Combinado? Ficou claro? Qualquer dúvida é só mandar lá no fórum ou na agenda, mas eu vou deixar o modelinho para vocês. Combinado? Então, é isso. Essa foi nossa aulinha de hoje. Amanhã tem mais atividades, espero que vocês gostem, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me procurar, perguntar pra prof, e é isso daí. Complementem seus estudos complementem seus estudos com os materiais extras que a prof deixou na plataforma, e nos vemos amanhã, tá bom? Abraços e beijinhos cheios de saudade.